Nerdfix entrando no ar para te nerdificar mais um pouco. Acabamos de entrar em 2026 e não se fala de outra coisa. O final de Stranger Things. 31 de dezembro, 10 horas da noite, e a gente estava onde? É claro que no sofá, sentados, esperando a Netflix lançar o último episódio, a nossa despedida dessa série que nos acompanhou durante anos. E é claro que a gente não poderia deixar de trazer para vocês a nossa opinião do desfecho final da série. Mas antes, um breve resumo do que foi esse 8º e último episódio. O episódio já começa com o plano da galera para evitar que o abismo se sobreponha ao mundo real e destrua Hawkins. Eles colocam em prática o plano chamado Operação Pé de Feijão, que é para libertar as crianças do domínio do Vecna. No confronto, a Eleven, a Kali e a Max entram na mente do Vecna através de uma conexão psíquica. Enquanto isso, o resto do grupo vai lá pro abismo enfrentar uma versão monstruosa do Devorador de Mentes que mais parece com uma aranha gigantesca, bizarra. Eles lutam bravamente e conseguem enfraquecer o Devorador de Mentes com ataques coordenados. Vecna e Devorador de Mentes são derrotados. O Murray e o Hopper detonam um explosivo que iria gerar uma reação em cadeia e acabar de vez com a conexão entre os mundos. E a Eleven decide ficar por lá, pois o governo não ia deixar ela em paz se ela voltasse. Ela então estabelece uma conexão com o Mike para se despedir antes de evaporar com o mundo invertido. O episódio então termina com um salto no tempo de 18 meses. Hawkins voltou ao normal, a presença militar acabou e a vida seguiu adiante. Dustin, Mike, Will, Lucas e Max estão na formatura do colégio. Só um adendo aqui para aquela cena do Dustin fazendo exatamente o que o Ed disse que ia fazer, mandando o diretor Higgins se ferrar. Eu vou subir naquele palco no mês que vem, vou olhar pro diretor Higgins no fundo dos olhos, mostrar o dedo pra ele, agarrar aquele diploma e sair correndo que nem doido pra longe daqui! Cara, aquela cena ali foi fantástica. O Steve virou treinador de beisebol e segue a sua vida. A Robin está na faculdade estudando. Nancy trabalha como jornalista e o Jonathan tá na escola de cinema. O mais legal é que a gente descobre tudo isso porque eles estão ali numa cena de reencontro. Eles se emocionam e dá a entender pra gente, passa, né, a mensagem de que os atores realmente estavam emocionados ali, se despedindo também dos personagens. Outra cena muito bonitinha foi o Hopper pedindo a Joyce em casamento. Eles estão juntos, vão seguir a vida deles ali agora como um casal oficial. Inclusive, nessa cena, tem uma referência que o Hopper diz que estão precisando de um xerife lá em Montauk. E para quem não sabe, esse daí era o nome que seria Stranger Things. Então, uma referência aí bem legal. No final, o Mike compartilha que há uma possibilidade da Eleven estar viva. Ele sugere que a sua aparente morte pode ser, na verdade, uma ilusão criada pela Kali. Mas claro que isso não é confirmado e aí o desfecho final fica bem aberto aí e ambíguo. Nessa cena a gente vê também os atores chorando, deixando ali seus livros de jogadores na estante. A gente percebe também que é uma despedida deles ali de cada personagem. Um momento bem emocionante. E agora sim a gente pode ir às nossas considerações. Uma coisa que a gente precisa falar é da atuação da Millie Bobby Brown nessa última temporada. Nas 2 primeiras cenas desse último episódio, ela não deu uma palavra. As pessoas falavam com ela e ela só ficava ali. Com cara de Lula molusco bonito. Então, a atuação dela me incomodou bastante. A impressão que passava é realmente de que ela não estava contente ali com esse trabalho, que ela não queria mais continuar atuando nessa série. O que nos deixou bem tristes, assim, de verdade, porque a gente amou a personagem, a construção da personagem ao longo da série. A atuação dela nas primeiras temporadas, assim, foi fantástica. Ela realmente trouxe aquela energia de quem foi tratada ali, criada pelo sistema, né, e manipulada. Ela trazia essa emoção no personagem. E aí, na última temporada, simplesmente apática, completamente apática. Sempre com a mesma expressão. Ela me passou aquela vibe meio de Bella do Crepúsculo, sabe? Que tem sempre a mesma cara pra tudo. Por exemplo, a melhor amiga dela ficou em coma durante 2 anos. Ela vê que a amiga dela tá viva e ela pergunta: você tá aqui mesmo? Cara, ela não abraçou, ela não chorou, ela não demonstrou, sabe? Completamente apática. E completamente diferente daquela personagem das outras temporadas, que era super expressiva, que era super emocionada, que te trazia muita emoção, né? Então isso realmente foi uma coisa que me incomodou bastante. Então, a gente viu muitas pessoas aí nas redes sociais dizendo que não gostaram do final da série, e a maioria, né, era mais ou menos assim, a mesma opinião, diziam que esperavam mais,
E aí eu me pergunto, esperavam mais o quê? Eu acho que esse final, assim, foi justo, né, para todo o enredo de todos esses anos de série. Assim, teve uma coisa que foi o que mais nos incomodou, assim, foram as perguntas não respondidas pela série. Exemplo, a data. Cara, todo tempo eles fizeram um suspense do tal do 6 de novembro. O Lucas falava que não acreditava em coincidência. A peça da Broadway de Stranger Things estreou no 6 de novembro. Então, por que precisava ser no 6 de novembro? Não sabemos. O que mais me deixou em dúvida, logo naquela hora da explosão ali, foi onde foi parar a doutora Kay. Ela simplesmente sumiu, não apareceu mais na série. Dá a entender que a força militar ali foi cessada, né, e a vida seguiu ao normal. Mas e aí? A Eleven morreu, né, o portal entre os mundos foi destruído, eles estavam presos pelos militares, e aí 18 meses depois eles aparecem seguindo a vida. Onde é que foi parar os militares? O que aconteceu depois daquela explosão? O que aconteceu com as grávidas? E outra coisa também, o Hopper e a Nancy mataram muito militar. Detalhe que a Nancy é uma garota de ensino médio e estava matando militar com fuzil. Ou seja, zero trauma. Não, e zero retaliação também, né? Eles não tiveram... Aí depois o Hopper recebe uma oportunidade para virar xerife, né? Um cara que... Com 20% a mais do salário. Um cara que teoricamente tinha matado, né, gente dos dele ali, né? Teoricamente não, ele matou. Ele matou militares do exército americano, junto com a guriazinha do ensino médio. Então foi uma coisa também que ficou meio... Tá, mas a gente releva, uma série de ficção. Outra coisa, por que o Murray não deu um exposit no governo? Ele foi apresentado na série como um teórico da conspiração que vivia investigando os podres do governo. E aí no final ele simplesmente não aparece. Na série a gente fica sabendo também que o Henry estudou com a Joyce e com o Hopper. E não mostra se eles reconheceram ele, se eles sabiam disso, ninguém fala nada. Mas nas visões da Eleven aparece ali eles cruzando nos corredores do colégio. Isso é uma coisa que ficou também sem explicação. Uma outra coisa que incomodou bastante, para onde é que foi o exército do Vecna? Demogorgon, Democães e os Demobats. Cara, os malditos morcegos que mataram o Ed. Ninguém matou morcegos, os morcegos nem apareceram, ninguém vingou o coitado do Ed. Parece que eles só vieram pra série pra matar o Ed e foram guardados na gaveta. E será que esses bichos todos morreram? E se morreram, por que o Will não morreu também, já que ele fazia parte da mente colmeia? Ele sentia a dor se o Demogorgon sentia a dor. Depois simplesmente ele para de sentir. Será que ele controlou os poderes, alguma coisa assim? Não sei, conveniência de roteiro. E por falar em poderes, será que com a destruição o Will realmente perdeu os poderes? Isso também não é falado na série. Eles fingem, parece que eles fingem demência, né? Fingem demência. Isso nunca aconteceu, o Will nunca teve poderes, né? Eles não tocam mais no assunto. Então, teoricamente, é como se tivesse evaporado os poderes do Will junto com a morte do Vecna, que, na minha opinião, eu achei que no momento que o Vecna fosse atingido, o Will ia ser morto também. Que bom que não, mas eu achei que faltou uma explicação aí. Outra coisa, e aquele Devorador de Mentes gigante que eles mataram? Será que era a forma real do Devorador de Mentes ou somente o avatar igual aquele da terceira temporada? Vai lembrar que todas as outras vezes que o Devorador de Mentes apareceu, ele apareceu no formato de uma nuvem. Na verdade, ele é a origem de todos os poderes psíquicos dos personagens da série. Então a gente ficou com a pulguinha um pouquinho atrás da orelha por causa disso. E o Vecna? Não ficou claro o que era aquela pedra. Era uma pedra aleatória do abismo ou um pedaço de carne do Devorador de Mentes? A gente sabe que eles explicam muitas dessas questões na peça de teatro, mas para nós, né, que estamos assistindo o streaming, não fica claro. Tá, mas assim, isso só não me incomodou mais porque eu sei que vai vir mais coisas desse universo e com o tempo vai vir as explicações. Também acho que a série escalou de uma maneira muito rápida, então ela perdeu um pouquinho daquele senso de urgência, sabe? Tipo, o mundo invertido era cheio de radiação. Os Democães tinham ouvido de Lince e agora nessa última temporada eles não ouviram o Lucas com o radinho dele lá berrando. Mas eu entendo que isso daí é só um recurso de roteiro pra série poder andar. Tem gente falando que a Netflix deu uma podada na série também. Que eles tinham muito conteúdo, então pode ser que as coisas tenham sido feitas meio às pressas. Mas uma coisa que realmente nos agradou muito neste último episódio foi a cena final ali com o Vecna, onde a Joyce acaba com ele, dando machadadas na cabeça dele e falando ali os motivos pelos quais ela estava fazendo aquilo, né? Ela realmente merecia esse momento de destaque ali. Não poderia ser outra pessoa para acabar de vez com a raça dele, tinha que ser ela.
E foi assim, ó, satisfatório, muito satisfatório. A coitada da mulher sofreu na primeira temporada com o desaparecimento do filho, na segunda temporada com o filho possuído pelo Devorador de Mentes, então ela precisava botar um ponto final nisso, e aquele ali foi o final perfeito. Num contexto geral, tendo algumas pontas ainda soltas, algumas perguntas não respondidas, a gente ficou bem satisfeito com o final da série. Acho que foi justo, né? Como a gente falou ali no início, foi justo, né? Pela obra toda. E deixou um gostinho de quero mais, né? Acho que foi uma tacada de mestre eles terem deixado essa ambiguidade do final ali. Será que a Eleven tá viva? Será que não? Tem gente que acredita que sim, tem gente que acredita que não. Nós, particularmente, acreditamos que ela está realmente viva. A gente concorda ali com o Mike nas observações dele. I believe. Então, assim, acho que eles têm muito material aí para continuar novas obras que vão ter audiência, com certeza, porque muita gente ficou curioso para saber as respostas para todas essas dúvidas, para todas essas perguntas. Comenta aqui embaixo se tu percebeu alguma dessas coisas que a gente não percebeu, de repente a gente deixou passar. Então comenta aqui embaixo, comenta aqui se tu tá ansioso para ver as novas obras de Stranger Things e se tu quer que a gente traga aqui um resumo de novas séries que a gente nunca comentou aqui no canal. A gente está aberto para sugestões de novos vídeos. Espero que tu tenha gostado, compartilha, nos segue nas nossas redes sociais. Um beijo e tchau! Valeu!